Senhor nosso Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos comparecemos aqui nessa noite, Pai, para mais uma vez alimentarmos a porção da Tua Palavra. Estamos aqui porque o Senhor convidou a nós a vir. O Senhor disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em todo o Teu nome, o Senhor estaria presente. E diante da revelação, Pai querido, nós cremos que o Senhor está aqui. Abençoa cada um aqui nessa noite. Que a mão poderosa, a mão misericordiosa do Senhor Jesus possa abranger todos os nossos corpos nessa noite, nossa vida, nosso espírito, nossa alma, que possamos ser ricamente abençoados nesta noite através da Tua Palavra, dando-nos mais um conhecimento dela, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém. Vamos ler as Escrituras no livro de Deuteronômio. Nessa noite eu quero falar sobre bênçãos e maldições. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Louvado seja Deus. Amém. Os irmãos já acharam? Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não conhecestes. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos nesta noite, Pai, ver os benefícios, ó Pai, da obediência, mas também ver na palavra os malefícios que a desobediência também faz. Que o Senhor possa ter, Pai querido, no nosso meio, Pai, preeminências. Amém. Que o Senhor possa achar no nosso meio um ambiente, Senhor, um ambiente de espírito pelas quais possamos ser alimentados pela Tua palavra. Que possa haver nesta noite um respeito na Tua presença. Amém. Que possamos fazer desse lugar um lugar de ordem na igreja. Amém. Um lugar onde o Espírito Santo tem todo o livre acesso aos nossos corações, mediante a nossa ordem aqui aplicada, desde a criança até o mais velho nessa noite. Amém. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Viemos de uma boa reunião de Santa Ceia, graças a Deus. E hoje nós estamos aqui mais uma vez. Creio também que o culto de oração foi abençoado por Deus. Amém. E isso é muito importante para a experiência cristã. A cada dia que ele vai militando na presença do Senhor. Eu trouxe um CD aqui nessa noite para os irmãos, gravado na terça, lá em Citrolândia. É um CD muito interessante, muito importante, para os irmãos ouvir com cuidado. O título da mensagem é O Cuidado da Igreja pela Igreja. O Cuidado da Igreja pela Igreja. Muito importante esse estudo, pelas quais os irmãos irão, assim, com apreciação, ouvir em casa, no momento em que você estiver disponível para ouvir a palavra.
E todo momento, toda disposição nesse momento é bem-vindo, principalmente numa era de trevas que nós estamos vivendo. O tempo de nós aproximarmos mais da palavra de Deus, com mais perseverança, com mais assim, responsabilidade, com mais afeição, mais se importando. Porque quando nós nos importamos, isso está mostrando que nós estamos preocupados. Quando nós estamos preocupados é porque nós estamos convencidos. E se estamos convencidos, é óbvio que nós iremos nos preocupar. E nos dias que nós estamos vivendo, na falta de alimento, na escassez que o mundo está hoje, então, quanto mais Deus está nos proporcionando, nos dando a palavra, melhor você aproveitar, porque dias virão em que muitas pessoas desejarão ouvir a mensagem e não poderão ouvir. Bênçãos e maldições. Essas coisas, para falar de bênção é fácil. Falar de bênçãos, acho que para todos os pregadores é uma facilidade falar sobre bênçãos. Mas quando falamos de maldições, parece que há uma dificuldade. Porque, à medida que nós vamos falar aqui nessa noite, algumas perguntas serão feitas. Eu mesmo fazendo aqui, na linha da mensagem. E, no entanto, nós vamos descobrir pela palavra de Deus que bênçãos e maldições são atitudes e ações pelas quais elas viram nas nossas vidas mediante a obediência ou a desobediência. Uma maldição ou uma bênção, elas viram, elas acontecem, elas transformam. E quando nós chegamos a receber uma bênção na nossa vida, é porque, mediante a palavra obedecida, aquilo virou uma bênção. E uma maldição, quando ela também chega, ela vira quando existe uma pequena falha, um pequeno deslize, uma desobediência, ou uma falta de respeito, ou uma falta de revelação. E assim vai. Nós vamos começar essa reunião, essa noite, com uma pergunta. Pode uma bênção dada por Deus virar uma maldição? Pode? Pode. Outra pergunta. Pode a palavra de Deus te salvar? Pode? E o profeta diz: a mesma palavra que te salva é a mesma palavra que te condena. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então observe que a mesma terra em que nós vivemos, a mesma terra que recebe o sol para poder iluminar o nosso caminho, é a mesma terra que recebe as trevas, que recebe a escuridão, que recebe a noite. O profeta pregou a mensagem intitulada Manifestações dos Filhos de Deus, sobre um estudo sobre a adoção. Parágrafo 75, o irmão Branham diz assim: observe, pecado não é uma criação, não, Senhor. Pecado é uma perversão. Há somente um Criador, e este é Deus. Amém. Pecado é a justiça pervertida. O que é um adultério?
é uma retidão pervertida. O que é uma mentira é a verdade mal representada, certamente. O que é uma maldição são as bênçãos de Deus tornadas em maldição, que é contrário de uma bênção. O pecado não é uma criação, o pecado é uma perversão. Então Satanás não pode criar o pecado, ele simplesmente perverte o que Deus havia criado. E isso é exatamente correto. A morte, por exemplo, é simplesmente uma perversão da vida. Mas o que é uma maldição? São as bênçãos de Deus tornadas em maldição. São bênçãos de Deus que se tornam maldição. São bênçãos de Deus que viram maldição. São bênçãos de Deus que transformam em maldição. Então, maldição são as bênçãos de Deus tornadas em uma maldição. Os irmãos entendem? Então, o profeta irmão Branham também diz na mensagem por que tiveram que ser pastores. No parágrafo 144, ele diz o seguinte: veja, falando da vara que estava na mão de Moisés, essa mesma vara do pastor que estava guiando as ovelhas, crê você nisso? Ele certamente guiou as ovelhas. Ele as tirou fora do Egito com aquela vara em sua mão. Podemos dizer muito mais acerca disso, porém, para enfatizar, ele guiou as ovelhas e enviou juízo sobre o rejeitador disso. A mesma vara que foi bênção para um, se fez uma maldição para os outros. Quem está entendendo? Amém. As mesmas águas da pregação de Noé, que os salvou, elevando a arca para cima dela, as mesmas águas condenaram o mundo. A mesma vara que guiou Israel à terra prometida, condenou aqueles que rejeitaram seguir ao profeta pastor. Isto é correto, se tornou numa vara de juízo. Os irmãos entendem? Vejam bem. Então observe que bênçãos de Deus, elas são bem-vindas ao coração do crente. Existem bênçãos materiais, existem bênçãos espirituais, existem bênçãos sentimentais. Em outras palavras, tudo aquilo que é necessário ao homem e que Deus dá ao homem para ter naquele homem um gozo completo. Por exemplo, o homem que tem uma esposa, ele tem um gozo completo. Depois vem os filhos, aquilo só completa mais. Quem entendeu, meus irmãos? E isso Deus dá. Às vezes o homem tem uma necessidade de ter um carro, então ele trabalha e se esforça, não atropelando, não deixando de cumprir a palavra. Ele não vai juntar dinheiro deixando de dizimar, ele não vai juntar dinheiro deixando de ofertar. Quem lembra dos irmãos? Ele não sai atropelando. E Deus, por aquilo, Deus vai e abençoa e faz com que ele adquira aquilo. Quem lembra dos irmãos? Então, existem as bênçãos que Deus dá. Bênçãos nesta vida. Bênçãos que são para ser gastadas nesta vida. Bênçãos que são para ser gastadas aqui. Bênçãos que são para ser colocadas aqui. Bênçãos que é para você ser provadas aqui. Viver com elas aqui. Não serão bênçãos que vai trapassar com você no milênio. Elas ficarão aqui por aquilo que você viveu. Quem lembra, irmãos? Então observe que estas bênçãos
nós temos que ter o discernimento para ver que quando uma bênção de Deus em nossa vida pode ter se tornado uma maldição. Temos que ter discernimento. Temos que discernir quando que aquilo que Deus nos deu, que nos abençoou, a qual pela falta de discernimento, pela falta de visão, pela falta de compreensão, deixamos nos levar por aquilo que Deus nos deu e atrapalhamos nossa própria vida espiritual. Temos que ter o discernimento para ver quando que uma bênção de Deus em nossa vida pode ter se tornado uma maldição. Quem está me entendendo? Amém. Então, o profeta irmão Branham diz: Deus te abençoa? É claro. Deus te dá algo? Claro. Deus te faz ver algo? Sim. Mas a questão é: como você trata aquilo que Deus te deu? Como que você administra aquilo que Deus te deu? Como você trata aquilo que Deus te fez você ver? Como você trata aquilo que Deus te deu para você trabalhar? Como que você trata aquilo que Deus te deu para compor uma casa, compor uma família? Como que você administra aquilo? Se aquilo não é para ser gastado para a glória de Deus, por certo aquilo virará uma maldição nas nossas vidas. Os irmãos, né, irmãos? Então, você faz daquilo que Deus te deu ou te abençoou para a glória dele? Você faz daquilo que Deus te deu e te abençoou para a glória dele? Você glorifica a Deus naquilo? Aquilo que você ganhou, aquilo que você foi abençoado, Deus é glorificado naquilo? Deus é correspondido naquilo? Deus é sempre lembrado quanto aquilo que Deus te deu? Os irmãos irmão? Deus é sempre lembrado? Deus é glorificado naquilo? Aquilo que Deus te deu ou te abençoou, como você devolve isso para Deus? Em agradecimento? Em gratidão? Em respeito? Você é recíproco? Nós somos recíprocos quanto àquilo que Deus faz? Compensamos a Deus com alguma coisa que Ele faz? Os irmãos, aquilo que Deus te deu te coloca mais perto de Deus? Te coloca mais próximo de Deus? Mais próximo da igreja? Ou longe de Deus ou longe da igreja? Quem é o Então, observe que você diz: eu tenho alcançado muitas bênçãos do Senhor na minha vida. Como Deus me abençoa. Vamos verificar algumas. Na área de saúde alcancei cura. Na área de finanças alcancei um bom emprego, um ótimo salário. Na área sentimental alcancei uma esposa. Na área dos bens duráveis alcancei um bom veículo, um bom carro. Até na área ministerial, muitos podem chegar a serem abençoados. Quem está entendendo, irmãos? O profeta irmão Branham diz na mensagem A Influência de um Homem sobre o Outro, parágrafo 66. Ele diz: veja, ele está falando daquele rei que saiu da sua posição para poder tomar uma posição que não era dele. O profeta disse que se ele ficasse no trono, ele seria uma bênção para o povo, sendo rei para o povo. Se ele ficasse no trono, com sua coroa na cabeça, ele seria uma bênção para o povo. Mas o que aconteceu? Ele não conseguiu ficar no seu posto de dever. E ele pensou que seria abençoado com algo mais.
que poderia ser abençoado com algo mais. E aí o profeta disse: enquanto ele permaneceu rei, ele foi uma bênção para o povo, sendo um rei. Porém, quando ele pensou que ele era um ministro, ele pensou porque Deus o havia abençoado no seu reino, só porque Deus havia abençoado o seu reino, não havia guerra no seu reino, ele estava em paz com outros reis, só porque ele ter pensado que Deus estava abençoando o seu reino, que ele poderia ser qualquer coisa que ele desejasse. Porém, ele era uma bênção para as pessoas como rei, porém não uma bênção como ministro. Os irmãos entendendo? Amém. Então, quando ele tratou de ser o que ele não podia ser, ele se tornou uma maldição sobre eles quando ele tentou tomar o lugar do ministro. Vê? E nós temos muito disso hoje. Todos desejam levar a bola, está vendo? Todos desejam fazer alguma coisa. E, no entanto, Deus abençoou eles naquela coisa que eles estavam. Amém? Então, observe que a pergunta ainda continua: podemos discernir se essas bênçãos alcançadas vêm da parte de Deus em sua vontade perfeita, ou vêm essas bênçãos da parte de Deus em sua vontade permissiva? Porque Deus tem duas vontades para que o homem se ache nelas, para que o homem caminhe nelas, para que o homem possa viver por elas. Ele tem essas duas vontades: a vontade perfeita e a vontade permissiva. Nessas duas vontades é onde o homem chega, é onde o homem alcança de Deus alguma coisa. O profeta Emanuel disse que a vontade perfeita de Deus é aquela pelas quais a vontade dele deve ser alcançada, não que eu quis alcançar. A vontade permissiva é aquela que você está sempre querendo alcançar, mas Deus não quer a sua perfeita vontade naquilo. Aí o profeta disse que de tanto você insistir com aquilo que não é a vontade perfeita de Deus, Deus acaba cedendo e fazendo com que aquela pessoa receba aquilo temporariamente. E quando ele recebe aquilo temporariamente, aquela pessoa tem uma visão de si mesmo de que Deus está abençoando ele. O profeta disse que ele pode prosperar com aquilo, ele pode juntar mais com aquilo, ele pode até mesmo pensar que aquilo é uma bênção de Deus. E o profeta disse: no final do caminho, se ele não tiver discernimento para voltar para a vontade perfeita de Deus, ele ou ela se perderá no final. Quem está me entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? O profeta disse: uma pessoa que anda na vontade permissiva de Deus o tempo todo, se ela não chegar a um ponto de discernimento e tentar voltar para a perfeita vontade de Deus, o problema é quando a pessoa anda por um canal permissivo, pernicioso. O problema é quando a pessoa entra no canal pernicioso e acaba conquistando certas coisas e pensa que aquilo tudo é bênção de Deus. O problema é que quando o discernimento vem, para ele poder voltar à vontade permissiva, ele já está repleto e cheio de muita coisa que alcançou na vontade permissiva. E destruir tudo aquilo e voltar para a vontade perfeita é voltar do zero, diz o profeta. Os irmãos do irmãos, é voltar a zero. Então observe que se nós podemos discernir se essas bênçãos que vêm da parte de Deus em sua perfeita vontade ou sua vontade permissiva, sabe? Então observe que muitas pessoas que chegaram a alcançar alguma coisa de Deus por aquilo que pediu, por aquilo que orou, por aquilo que esperou. Às vezes a moça esperou um marido o tempo todo, esperou um esposo.
Às vezes uma moça esperou um namorado o tempo todo. Às vezes um rapaz esperou uma porta de emprego o tempo todo, orou por aquilo. Às vezes, então aquilo chega. Aquilo então começa a chegar. E aquilo vem para você. Porque Deus é um Deus bom. Ele quer ver a felicidade dos seus filhos. Quem Deus é, irmãos? Deus quer ver os seus filhos bem. Deus quer ver os seus filhos bem. Mas quando que aquilo que Deus dá e quando que aquilo que Deus nos deu, pela forma em que eu administro, pela forma em que eu trato aquilo, pela forma em que eu organizo aquilo, quando é que aquilo começa a me tornar uma bênção, uma maldição para mim, para você? Existem mulheres que hoje estão arrependidas porque casaram. Existem mulheres que estão arrependidas por terem tido aqueles tais filhos. Existem mulheres que estão arrependidas por ter arrumado aquele trabalho. Existem homens que estão arrependidos por ter entrado em determinada igreja. Mas ele tinha orado por isso antes. Aquele emprego que ele estava, ele orou por aquilo antes. Aquele marido que ela tem, ela orou por aquilo antes. Aquela esposa que ele tem, ele orou por aquilo antes. Os irmãos entenderam, irmão? Mas o que aconteceu que de repente ele não deseja isso mais? O que aconteceu que isso que ele tem agora é indesejável? O que é que aconteceu que isso que ele tem agora está te trazendo problema? O que é que isso que aconteceu agora está te deixando nervoso, deixando nervosa? O que é que isso que você desejou e teve está deixando você envergonhado, deixando você triste, deixando você arrasado? O que é que aconteceu com aquilo que você tanto orou por Deus e Deus te deu, e agora você pega aquilo que Deus te deu e, com uma forma indesejável, como se não quisesse aquilo mais, como se aquilo é um tropeço agora, é um empecilho agora. Se eu soubesse que era assim, se eu soubesse que casamento era assim, se eu soubesse que ser mãe deveria ser assim, se eu soubesse que nessa firma que deveria ser assim, se eu soubesse que ser cristão deveria ser assim, se eu soubesse que os irmãos não. É a forma em que você trata aquilo que Deus te deu. É a maneira como você conduz aquilo. É a maneira como você trata aquilo que de Deus te deu. Deus te dá, mas Deus te responsabiliza por aquilo que Ele te deu. Os irmãos estão entendendo, irmão? Não existe bênção de Deus que Ele dá sem cobrança. E Deus responsabiliza aquilo que Ele dá. E então, a melhor coisa que tem é nós sabermos que as coisas que Deus nos dá, dentro da sua vontade perfeita, diz o profeta, elas são duradouras. Mas as coisas que Ele te dá, dentro da vontade permissiva, porque você está insistindo demais, e você está tão seco, tão áspero, que não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, a voz da vontade perfeita, Ele te dá porque você insistiu naquilo. E o profeta disse na mensagem, Hebreus capítulo 7, parágrafo 30, parte 1, ele diz o seguinte, ele fala assim, veja, o profeta disse, simplesmente, 29:30, simplesmente tão certo quanto você toma a estrada errada, isto vai te alcançar um dia. Você pode pensar que você vai se dar bem, você pode pensar que você está progredindo, mas não está. Pode parecer que tudo está encoberto, mas não está. Deus sabe tudo. Ele sabe se você realmente é sincero na sua confissão ou não. Ele sabe se você diz que realmente crê nele e é salvo e aceitou. Se você está morto pelas coisas do mundo e está vivo em Cristo. Ele sabe de tudo. Amém, irmão? Agora observe aqui. Veja, observe. Nós notamos Abraão. Quero que vocês notem esse espírito verdadeiro que estava em Abraão. A coisa completa é abençoada, aqui é graça.
Eu quero que vocês leiam comigo agora a partir do capítulo 14 de Êxodo, por apenas um momento. Agora observe, a primeira coisa que aconteceu, eles desceram ali. Ló entrou em problemas. Ele estava fora da vontade de Deus. E se você entrar em problema quando você estiver na vontade de Deus perfeita, Deus te ajudará a sair. Amém. Mas se você entrar num problema fora da vontade perfeita de Deus, só há uma coisa a fazer: é voltar para a vontade perfeita novamente. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo, irmão? Amém. Então observe que Ló, quando viu as campinas, ele disse: eu escolho isso. E o profeta disse que ele não sabia que estaria entrando em problemas. Ele viu as campinas, meu gado vai alimentar bem. Ele viu as campinas, minhas ovelhas vai se dar bem. Ele viu a água fresca passando pela volta de Sodoma, meu gado vai se dar bem. Ele viu a cidade e fez um casarão enorme, porque ele chegou até a ser prefeito da cidade. Estava indo prosperando muito bem, diz o profeta. Quem está entendendo dizendo, irmão? Mas como ele escolheu o caminho errado, ele entra em problemas mais tarde, diz o profeta. Os irmãos estão entendendo, irmão? Vê? Quando que as bênçãos começam a se tornar maldições? Quando? O que aquilo vira maldição? Veja, a pessoa ora para Deus curá-lo. E então, enquanto a cura não vem, aquela pessoa está constantemente na igreja, pedindo Deus por aquela cura. E o problema faz nós aproximar de Deus. Mas quando Deus o abençoa, o cura, então aquela pessoa se sente bem para faltar algumas vezes. E no entanto, aquela bênção se torna uma maldição para aquela pessoa. Quem entendeu o que eu estou dizendo, irmãos? Amém. A pessoa diz o seguinte: eu estou precisando de um carro. Deus dá o carro, mas ele então começa a programar. Ele começa a programar viagem aqui, passeio ali, passeio acolá, e assim por diante, e falta nos cultos, aqui no plano. Aquela bênção que Deus deu já virou uma maldição para ele, já virou uma maldição para ela, porque quando Deus dá uma bênção para a pessoa, não é para que aquela bênção perca os interesses que Deus dá à pessoa. Amém. Quando uma bênção é dada para o homem ou para a mulher, é para aquele homem ou aquela mulher aproximar mais de Deus. Amém. Não afastar mais de Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então observe que em primeiro lugar, podemos discernir se essas bênçãos alcançadas vêm da parte de Deus e sua perfeita vontade ou sua vontade permissiva. Segundo, quando é que tu discerne que aquilo virou uma maldição? Quando é? Quando é? Quando é que aquilo que você discerniu virou uma maldição? Tem coisa assim. Tem coisa que acontece assim. Tem pessoas que programam suas vidas. Eles programam suas vidas. Sua vida é toda programada. E assim vai. Mas quando um cristão, a verdadeira cristã, ele tem um discernimento de que aquilo que ele pensa que é uma bênção está tornando uma maldição, ele começa a perceber. Ele fala: olha, presta atenção, isso aqui tem me tirado os dízimos do Senhor, isso aqui tem me tirado os cultos na casa do Senhor, isso aqui tem me tirado da Santa Ceia, isso aqui tem me tirado de ter companheirismo com os irmãos, isso aqui tem me tirado disso e disso outro. Está discernindo, amém, irmão? Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então observe que aquilo que virou um empecilho, aquela bênção começa a virar um empecilho, vira um problema. Aquilo mantém a pessoa fora da igreja, tirou a fidelidade de ser um dizimista, tirou a fidelidade de estar nos cultos, tudo aquilo. Presta atenção no que eu vou dizer para você aqui.
É simples, é tão simples como 2 mais 2 é 4. É tão simples. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Qualquer coisa que você vá fazer, se aquilo vai atrapalhar a harmonia, se aquilo vai atrapalhar o companheirismo, se aquilo vai atrapalhar os cultos, se aquilo vai atrapalhar a Santa Ceia, se aquilo vai atrapalhar as reuniões, se aquilo vai atrapalhar, se aquilo vai trazer um esfriamento para você, qualquer coisa. Pode ser que aquilo pode estar trazendo vantagem doméstica, pode ser que aquilo está trazendo dinheiro na poupança, pode ser que aquilo está trazendo novos amigos, pode ser que você está alcançando cargos novos, pode ser que você está adquirindo mais bens. Se você não ter discernimento, você estará envolvido numa maldição que para você é uma bênção. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Aí está. Então você observa bem, olha, presta bem atenção, evidentemente que Deus quer seus filhos bem, mas evidentemente que em tudo isso tem que ter discernimento. O próprio profeta, quando ele recebia uma visão do Senhor, você acha que o irmão Branham saía assim de uma vez com aquela visão? Não, ele pegava aquela visão e conferia na Bíblia para ver se era de Deus mesmo, e era de Deus. Quem está entendendo isso, irmão? E Deus não se sentia mal quando ele fazia isso. Porque Deus quer que os seus filhos disciplinem tudo. Amém, irmão? Então observe, porque tudo vem da palavra. Qualquer coisa que nós vamos receber ou vamos fazer, se aquilo confronta direto com a palavra, não é de Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é de Deus. Não é. Né? Aqui tinha um irmão que estava orando a Deus e assim por diante, e pedindo a Deus para abrir as portas para ele de um emprego e assim por diante, e constantemente aquele irmãozinho nos cultos na igreja, constantemente estando lá, orando, jejuando, ouvindo a palavra, tomando Santa Ceia e assim por diante. De repente uma porta se abriu para ele, e ele tinha que trabalhar bem distante da cidade. Ele deveria ficar mais de 6 meses para vir à igreja, 6 meses sem tomar a Santa Ceia, 6 meses sem cultuar, 6 meses sem ouvir a família, 6 meses sem fazer tudo isso. Agora, presta bem atenção, a pessoa tem que ter discernimento para saber se for de Deus ou não. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Os irmãos estão entendendo? A Bíblia diz, por exemplo, presta bem atenção, a Bíblia diz que o casal, por exemplo, eles devem se separar um do outro apenas no tempo para que a purificação da mulher se dê por completo. E pela Bíblia é 7 dias. As mulheres entendem o que eu estou falando. Os irmãos entendem, irmãos? Aí de repente, isso é normal. O homem não deve aproximar da mulher nos tempos de sua purificação. Bom, Paulo disse que tem que ser um consentimento mútuo para que essas coisas aconteçam. Aí o casal se assenta na cama e diz: vamos estender isso para 70 dias? Vamos estender isso para 70 dias? Irmão, o profeta diz: eles terão tribulação na carne, e isso não é de Deus. Verdade. Pensam que está fazendo alguma coisa boa, espiritualmente falando, e aquilo vai tornar uma maldição. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu fui de uma igreja que aplica muita consagração e jejum e vigília e assim por diante. Quantas esposas foram colocadas na escravidão do pecado pelos maridos ir para as montanhas e ficar 50, 60, 40, 50 dias e dizer que aquilo era algo que precisava ser feito. E bom, as pessoas têm que entender o seguinte: se um homem é espiritual e se a mulher é espiritual, presta atenção, não adianta o homem ser tão espiritual e a mulher não é, e fazer um sacrifício desse. Os dois têm que ser espiritual, amém? Os dois têm que ser a mesma fé, tem que
está no mesmo nível. Por isso que o William Branham podia fazer isso, nosso profeta. Ele ficava 3, 4 meses fora, mas no nível espiritual de Megan Branham é o mesmo. Amém, irmão? Paulo diz: não coloque o outro em servidão. E depois pensa que é uma bênção, e aquilo vira uma maldição. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então observe, as pessoas têm que discernir quando é que aquela bênção virou um empecilho, virou um problema. Aquilo mantém a pessoa fora da igreja, está tirando a fidelidade dele de tomar a Santa Ceia, está fazendo com que ele fique fora do companheirismo e assim por diante. Bom, o profeta Branham diz na mensagem: mudou Deus alguma vez o seu parecer? Ele diz o seguinte, no parágrafo 92, o Branham diz assim: se esse povo não deseja andar na sua vontade perfeita, Deus tem outra vontade, que é a vontade permissiva, e deixará com que você ande nela. Observe, ele permite isto, tudo bem, mas ele fará com que isso trabalhe para a sua glória e sua vontade perfeita. Os irmãos entenderam? Veja, aí o irmão Branham continua no parágrafo 95. Portanto, Deus nunca mudará o seu parecer a respeito de nada, mas ele permite que você siga em frente. Agora, isso está bem longe de chegar naquilo que eu desejo dizer aqui a respeito disso. Eu quero que você compreenda isso. Deus permitirá que você faça algo e até mesmo te abençoará fazendo aquilo, mas continua não sendo a sua vontade perfeita. A Bíblia diz que Balaão, depois que entrou na vontade permissiva, ainda continuou com a mão de Deus em cima dele ainda. A Bíblia diz que Judas alcançou sorte no ministério. Quem não quiser, irmãos? E mesmo assim não era a vontade perfeita de Deus. Ele estava trabalhando dentro da vontade permissiva, mas que essa vontade permissiva era para chegar na vontade perfeita de Deus. Amém, irmãos? O irmão diz: Deus faz com que o ímpio glorifique a ele. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? Então observe que o profeta Branham diz em 96: Deus permitiu que Israel tomasse uma lei em Êxodo capítulo 19, quando a graça já havia lhes dado um profeta, coluna de fogo, um cordeiro sacrificado, um poder libertador, mas eles clamaram por uma lei. Isto não era a vontade de Deus, porém isto foi injetado porque o homem queria isso, e ele foi amaldiçoado pela própria lei que ele quis. Os irmãos estão entendendo, irmão? Que coisa! E ele foi amaldiçoado pela própria lei que ele quis. O profeta disse que quando eles agiam como ovelhas no pasto e tendo Deus como seu pastor e tendo o profeta para liderá-los, eles olharam para a vizinhança, olharam para os reis, viram que eles tinham reis, viram que eles tinham em volta deles um rei e disseram para Deus: nós também queremos um rei, nós também queremos alguém que nos lidere. E Deus não queria aquilo. Samuel chegou diante de Deus e disse: Senhor, eles estão querendo um rei, eles estão olhando para o mundo, eles estão olhando para as pessoas e assim por diante, querendo andar como o mundo e viver como o mundo. Eles estão querendo um rei aqui, Senhor. Falei assim: olha, eles têm a mim, eles têm a palavra, eles têm o profeta, mas querem um rei? Pois bem, eles terão um rei, então terão que pagar tributo, terão que pagar imposto, terão que ficar ricos. Amém, irmão? Dá eles um rei. Samuel foi lá e ungiu Saul. Quem está entendendo, irmão? E só foi ungir Saul depois os problemas começaram. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Vê, eles então pediram uma lei e ele foi amaldiçoado pela própria lei que ele quis. Vê, é melhor ter a vontade de Deus. Foi isso que ele nos ensinou: seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Amém, irmão? É desse jeito.
Se eu fosse entrar em detalhes aqui, eu já vi pessoas lá mesmo, em Betim mesmo, tem algumas pessoas lá, irmãs, e disseram assim: mas por que, meu Deus, por que? Eu orei ao Senhor, eu pedi um marido, e o marido veio, mas agora é como se eu não tivesse marido, é como se fosse uma maldição para mim, e assim por diante, assim por diante. Mas talvez Deus queria tratar com ela antes. Deus queria mostrar alguma coisa para ela antes. O que Deus queria mostrar, ela não quis. Ela queria ver outras coisas. Queria ver um corpo perfeito, queria ver um cabelinho de lado, queria ver isso, aquilo, outro. Mas ele é cheirosinho, mas ela é perfumadinha, assim por diante. Os irmãos Belém, irmão. É verdade. Irmãos, eu vou dizer para você aqui, viu? Existem homens até na mensagem que estão sofrendo e chegaram num ápice de abrir a boca e dizer: oh, mas como arrepende de ter casado com Beltrano. E tem mulheres também: como eu tenho arrependido de casar com Cicrano. Ué, mas não casou, não foi da vontade de Deus? Não queria um marido, não queria uma esposa e assim por diante? Um marido não é bênção? Uma esposa não é bênção? É bênção, é assim. Veja como isto é feito depois. Veja que tipo de tratamento isso tem. Veja se eles têm diálogo. Veja se eles têm conversa. Veja se um respeita o outro. Veja se um entende o outro. Não tem? Vai virar maldição mesmo. Vai virar, tem misericórdia. Vai virar maldição mesmo. Vai virar um problema. E aquele problema vai se arrastar. Os irmãos entendem, irmão? Aí, em vez de você conviver com a bênção, você vai ter que conviver com o problema o resto da sua vida. E isso para alcançar a salvação. Os irmãos entendem? Vê? Aí o parágrafo 97, o profeta Emanuel diz: então muitos querem sair por aí, encontrar algum outro caminho, e quando você o faz, você encontra a si mesmo, seguindo adiante. Você descobre que Deus está te abençoando, mas você está trabalhando na sua vontade permissiva e não na sua divina perfeita vontade. Vê? Ele permite isso. Ele permitirá que você consiga isso, faça aquilo, consiga aquilo outro, te abençoará até, mas aquilo não é a sua vontade perfeita. Vê? Se aquilo não honrar a Deus, se aquilo não for para a glória de Deus, se aquilo não traz honra para Deus, se aquilo não traz resultados para Deus, aquilo virou uma desgraça. Os irmãos estão entendendo, irmão? Olha, esse tempo que eu estou pastoreando esses irmãos aqui, Citrolândia, Igarapé, a gente acaba conhecendo as pessoas, conhecendo os motivos, os objetivos. Tem irmão, eu não vou citar o nome de ninguém, mas tem irmão que não pode ser abençoado com determinadas coisas. Verdade. Não pode. Ele não pode. Tem um irmão, por exemplo, depois eu sempre oro por ele, mas se ele conseguir um carro ali em Citrolândia, pode ter certeza, ele vai no escuro todos os dias, mas quando ele conseguir um carro, vai ser uma vez por mês. Verdade. Você sabe por quê? Porque tem muitos sonhos. Eu tenho vontade de passear com minha família, toda semana semana ir para um lugar, ir para outro lugar, fazer. Os irmãos, tem irmãos que não podem ganhar bem, tem irmãos que ganham salário mínimo, e você vai, ganha um salário mínimo, faz uma comprinha de 250, faz uma comprinha de 300, e ali paga água, paga açougue, paga copada, paga semig e traz o dízimo do salário mínimo. Ele começa a ganhar 2.000, é muito dinheiro para dar de dízimo. Aquilo vira uma maldição. É verdade. Os irmãos estão entendendo, irmão? Sim. Quando tinha um arrozinho, uma farinha, um anguzinho em cima da mesa, reunia a mãe, o filho, os filhos, davam em volta as mãos de cada um, então agradecia a Deus pelo alimento que estava na mesa. Mas agora tem caviar, agora tem
As criancinhas, quando ia dormir, colocava no ombro, ficava até 1h da manhã para orar, e quando orava, depois de tanto cansado, colocava no berço, e dava um beijinho na testa, e dizia: Deus te abençoe, meu filho. Hoje as pirracinhas que o de 11, de 12, de 13, a menina de 13, de 12 estão fazendo, deixando o pai nervoso, a mãe nervosa, quando vai deitar, nem um Deus te abençoe mais dá. Nem um beijinho na testa. Deus te abençoe, meu filho, dorme com Deus. Não dá mais, porque os filhos estão sendo um problema. 175. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmão? 175. Ele concede sua permissão, permite a sua vontade, uma vontade permissiva, sabendo o que está em seu coração. Ele conhece isso. Você diz: bem, irmão Brana, eu faço tal e tal coisa, e isso não me incomoda. Deus me abençoa a cada dia, e isso não me incomoda. Eu canto no Espírito, danço no Espírito. Ele permitirá isso, irmão. Siga em frente, isso é certo. Mas o que você vai fazer? 178, 177. Deus não muda o seu parecer porque Ele te abençoa. Aleluia. Não, Ele abençoou Israel lá fora por 40 anos. O que eles fizeram? Casaram com mulheres, levantaram famílias, beijaram os filhos, pagaram os dízimos, vieram bem lá de fora. Deus os abençoou no deserto, os alimentava sempre com o maná, e todos eles pereceram. Por quê? Porque eles não guardaram a palavra original. É verdade. Os irmãos entenderam, irmãos? Vê, eles viveram uma vida perniciosa, fora da sua vontade original, sua palavra. Eles tomaram o caminho permissivo. No parágrafo 178 ele diz: vai em frente, Deus pode te abençoar. Mas recordem, quando eles deixaram Cádiz, eles nunca peregrinaram mais para diante. Eles simplesmente rodearam o deserto, onde eles poderiam estar fora em 2 dias depois daquilo. Vê? Eles poderiam ter ido na terra prometida. Eles peregrinaram por 40 anos, a cada um deles morreram. Mas Josué e Caleb foram os que permaneceram na palavra original. Oh, Deus nos ajude, irmãos. Deus nos muda a sua vontade. Ele não muda o seu parecer, mas Ele te abençoará certamente. Ele abençoou Balaão, e o que ele fez lá embaixo? Ele poluiu todo o arraial. Vê, você tem que permanecer com o que ele disse. Amém, irmão? Ele nunca muda seu plano original. Agora veja os Balaões de hoje no campo. Você verá, simplesmente dê uma olhada ao redor, prosperando, igrejas crescendo e assim por diante, cada vez mais pessoas. Mas veja o que? Eles estão prosperando, mas falando mal daquilo que Deus tem abençoado. Ele então prosperou e queria amaldiçoar o povo de Deus. Ó, vê você, igrejas hoje prosperando por todo lado, mas os poucos desprezados do Senhor, eles estão amaldiçoando. Vê? Mas não, eles continuam prosperando, mas isto corrompe toda a igreja de Deus com seus ensinamentos corruptos. Vê? Aí o profeta disse: você não pode julgar a Deus pela prosperidade. Os irmãos entendendo? As pessoas julgam a Deus pela prosperidade, pelos bens adquiridos, pelas coisas alcançadas, pelo que ele tem vivido até aqui. Não é assim. Nós não podemos julgar a Deus pelo que Ele nos dá, pela prosperidade que nós possuímos. Deus está comigo. Se Deus não estivesse comigo, eu não teria essa casa boa. Deus está comigo. Se Ele não estivesse comigo, eu não teria esse carro bonito. Deus está comigo. Se Ele não estivesse comigo, eu estaria com esse emprego maravilhoso. Deus está comigo. Se Ele não estivesse comigo, eu não teria essa vida maravilhosa. O profeta diz: você não pode julgar Deus pela prosperidade. Julga Deus pela sua palavra. Amém, irmãos?
Aí o profeta diz na mesma mensagem 187, ele disse: você diz, você não pode crer nisto pela prosperidade? Você não pode julgar a Deus pela prosperidade. O mundo prospera, Balaão prosperou através dele, mas irmão, julgue a Deus pela sua palavra. Ele guarda a sua palavra e identifica com a verdade. Então recorde, amigo, enquanto você viver, nunca esqueça disso. Deus não muda seu parecer. Ainda que Ele te abençoe, ainda que Ele faça você conseguir isso e conseguir aquele outro, ainda que você vá bem nisso e vai bem naquilo, Ele deixará que você vá na sua vontade permissiva, mas Ele não mudará o seu parecer. Ele não muda o seu plano, Ele não muda a sua palavra para você. Não, Senhor, você é que tem que mudar. Amém, irmãos? Você não pode ter a palavra de Deus para combinar com a sua experiência. Você tem que ter a sua experiência para combinar com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Esta é a maneira que você tem que ter. Vê? No 188 ele diz: bem, vou lhe dizer, aquilo não é somente. Agora está certo, há algo errado em algum lugar. Vê? Você diz: bem, irmão Brano, eu sou um bom homem, Deus faz isso e aquilo outro e assim por diante. Mas a pergunta é: você guarda a sua palavra? Amém, irmão? Você guarda a sua palavra? Olha Deuteronômio capítulo 11: eis que envia a bênção e a maldição. A bênção é que, ouvindo a palavra do Senhor, guardará os seus mandamentos. Amém, irmãos? Mas a maldição é que, ouvindo a palavra de Deus e não guardando, amém, irmãos? Vê? Agora esse está certo. Há algo errado em algum lugar. Sim, Deus te fará prosperar, certamente Ele te fará. As denominações têm prosperado, o que não deveriam ter tido. Eles estendem as suas tendas, as grandes e boas igrejas e tudo mais através da terra, e a riqueza e o dinheiro derramado e membros de todas as partes. Não diz a Bíblia que foi encontrado nela até mesmo as riquezas do mundo e mesmo as almas dos homens e tudo mais, que foi encontrado nesta velha prostituta, a qual é a mãe de toda coisa, política, corrupta, organizações. Mas o grupinho de Deus é a sua noiva. Amém, irmãos? Ela está centralizada naquela palavra. Amém, irmãos? Os irmãos, está entendendo? Nós vamos ficar de pé. Então nós temos que ter o discernimento para ver o tanto que você insistiu com aquilo que Deus te deu, mas agora pode-se discernir se aquilo ainda continua sendo uma bênção ou aquilo já virou uma maldição. Os irmãos estão entendendo? Amém. Essa mensagem aqui vai emendar com a mensagem lá de domingo em Sazedo sobre paz na alma. Vamos orar a Deus em agradecimento. Senhor Deus e Pai Celestial, ajuda-nos, ó Pai querido, a cada instante que nós vamos aproximando do Senhor, Pai. Sabemos que a Tua palavra está trazendo aos nossos corações o conhecimento e a posição dos filhos de Deus. Meu Deus, não há nada no mundo que possa deslumbrar os olhos de um eleito, Senhor. Não há nada nesta terra que possa corromper riquezas, bens naturais. Não há nada que possa tirar o alvo do cristão para ser atingido. Mas, Pai querido, há muitas coisas nesta vida que estão tirando as pessoas do alvo, Senhor, do verdadeiro objetivo, do verdadeiro motivo. E o verdadeiro objetivo e motivo é um só: é prosseguir para a soberana vocação, é olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. As outras coisas são outras coisas, meu Pai. Mas primeiro, busque primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Deixa Deus ser o primeiro. Se tem alguma coisa por ídolo, deixa Deus ser o primeiro. Nós podemos amar nosso carro, nossa casa, nossos filhos, nossa esposa, mas deixa Deus primeiro ser amado. Oh Deus querido, confia a Tua presença nos corações, a cada dia, a cada momento, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe.
todos. Até a próxima reunião, se Deus permitir. Deus abençoe.